Fala galera, eu sou o Kira e o tema do vídeo de hoje é Death Note. Sendo Death Note uma obra tão boa, de tão grande qualidade, será que é possível determinar qual é a sua parte mais chata? Antes de responder essa questão, é preciso separar Death Note em partes para que o julgamento possa ser feito. A segunda metade de Death Note dá para mantê-la apenas como segunda metade porque os acontecimentos dela são meio similares e o jeito como ela faz coisas de qualidade duvidosa também se arrasta ao longo de todos os seus mini arcos, digamos assim. Nós temos um outro pedaço da história, que é um pedaço do meio, que é o arco Yotsuba, que também é claramente determinado, e tem aquela parte do começo que é a parte mais complicada, porque reúne muitas fases distintas da história, digamos assim. Como a discussão aqui é sobre chatice e não sobre qualidade, também dá para separar esse bloco inicial como Kira versus L e fica por isso mesmo, porque é uma parte boa. Como eu já disse que é uma parte boa, já podemos descartar esse começo. Sobram então Ark Yotsuba e Nier e Mello. Quem acompanhou as críticas que eu fiz do mangá de Death Note pro blog do Kira já sabe que eu reclamei muito, mas muito mesmo, dessas duas fases da história. Para começar, sobre os sucessores do L. É contundentemente ruim e acabou me irritando, sendo particularmente uma experiência ruim para mim assistir e ler essa parte dos sucessores, porque o jeitão da história dá uma certa mudada. O L não era um cara de muitos princípios, só que o Nier e o Melo são caras de princípios nenhum, não tem. Não é como se eles tivessem algum método específico de pensamento que leva a concluir que eles estão certos e por isso eles querem pegar o Kira. Não tem nada de senso de justiça no Nier ou no Melo. O L tinha um pouco. Era quase insignificante? Era quase insignificante. Mas existia. E por esse fato de existir, mesmo que pouco, o L tinha uma certa importância em comparação com o Kira. O embate deles tinha um significado um pouco maior do que o simples quem vai pegar quem primeiro. Como Nier e Mello não têm essa identidade da justiça, é muito difícil eles cativarem alguém. Eu, pelo menos, achei super irritante o Nier. O tempo inteiro, eu odeio o Nier do anime. O Nier do mangá eu respeito um pouco mais, mas eu ainda acho ele muito chato. A começar pelas manias, ele fica jogado no chão por motivo nenhum, fica brincando com o bonequinho porque ele é infantiloide, e é mirradinho, e é extremamente infantil, tanto que tem um momento final da história, que ele pede para um cara ir viajar para ir de encontro a ele, para viajar com ele de avião, porque ele nunca viajou de avião. É muito ruim, assim como a maioria dos momentos de comédia de Tsugumi Oba, mas este não é o tema deste vídeo. O Melo também eu acho chato, só que o Melo dá um dinamismo a mais para a história. Por mais que ele não tenha nenhuma relevância temática, por mais que ele fique comendo chocolate sem absolutamente nenhum motivo, ele faz coisas acontecerem. Ele chega, pega o caderno, leva para cá, sequestra alguém ali, aponta uma arma para o cara colar. Ele está sempre fazendo coisas. E isso acaba deixando a história um pouco mais legal, porque Death Note, pelo menos a primeira metade de Death Note, é uma coisa um pouco mais parada. Isso é o que eu também vou comentar sobre Ark Yotsuba como um ponto positivo. Então, existe essa tentativa de balancear a falta de qualidade do jogo intelectual com essa maior ação. Com ações físicas mesmo, tanto que o Light manda os Kiraminions irem invadir o prédio da SPK. E o Nier resolve o problema jogando dinheiro. É umas loucuras dessas que vão guiando a segunda metade de forma que ela não se torne entediante. Eu posso achar um saco os personagens, o que foi feito com certos personagens, como o Light que ficou burro, o pessoal da Força Tarefa que em 5 anos não desconfiou que o Light era o Kira, mas a história como um todo, ela me oferece entretenimento. Você não cansa, não dá vontade de dormir, não dá vontade de parar de assistir. Então, dá para dizer que existe algum valor nessa segunda metade enquanto entretenimento
de Death Note, ainda seguindo os moldes de Death Note do jogo de gato e rato, que aqui perde bastante da qualidade. O problema é que o Arc Yotsuba consegue ser inferior a isso. Se Nier e Melo tem pouco jogo intelectual, no Arc Yotsuba existe zero jogo intelectual. E agora entra uma extensa análise de por que o Arc Yotsuba é extremamente chato. A tônica de todo Death Note é ter duas pessoas inteligentes, pelo menos duas pessoas inteligentes, que vão duelar. Isso acontece na fase Kira vs L, isso acontece na segunda metade, isso acontece mesmo se você analisar os mini-arcos, que é o Kira e o segundo Kira. É o momento do Kira com a Naomi Misora, do Kira com o Ray Pember. Dois personagens inteligentes que estão tendo um certo duelo, digamos assim. No Arc Yotsuba, o vilão é burro. Não é simplesmente menos inteligente que o Light e que o L. Ele é burro, tão burro que ele precisa chamar os outros colegas dele do conselho da empresa para poder tomar as decisões, porque sozinho ele não consegue decidir. E aí, o querido autor Tsugumi Ohba, o roteirista de Death Note, inseriu um elemento que eu acho patético, que é colocar 8 personagens, que são os integrantes do Conselho da Yotsuba, em uma situação em que todos eles sabem que um deles é o Kira, mas nenhum deles sabe quem é o Kira. Essa situação é meio forçada por si só e ela é chata, porque eu não sei quem eles são. Eu não me importo nem um pouco com qualquer um deles a nível pessoal. Então eu não me importo com toda a dinâmica, todos os diálogos, todas as vezes que eles falam, eles ficam querendo analisar quem pode ser o Kira, quem deles poderia ser o Kira. Ou mesmo quando o pessoal da Força Tarefa está fazendo essa análise, cara, eu não ligo. É muito chato. Isso não é um tipo de mistério relevante, como foi a parte do segundo Kira. É só chato, porque eu já sei que é algum deles. E como eu não conheço eles a nível pessoal, e esse é um lado da história que não me importa, eu não consigo admirar esse ponto. Não me entretém. É chato, eu quero que isso passe. E eu quero que passe principalmente por conta de uma coisa que ocorre nesse lado da história, do lado do Kira, no caso do Kira original. O Arc Yotsuba nada mais é do que o desenvolvimento de um plano complexo do Light. O plano do Light era abdicar do Death Note para perder as memórias, passar o Death Note para alguém que cometeria crimes, como uma pessoa idiota, algum ganancioso qualquer, e ele acreditava que ele e Ellie juntos pegariam esse cara, ele pegaria o Death Note e recuperaria as memórias. Aí ele voltaria a ser o Kira, tendo o álibi de que ele não era o Kira, porque enquanto ele estava preso, que ele se ofereceu para ser preso, as mortes continuaram acontecendo. É isso aí, eu expliquei meio errado, mas é isso aí. Ah, vocês já sabem, vocês estão vendo esse vídeo, vocês já sabem como é que funciona. Com esse plano, o Arc Yotsuba é um arco onde não existe o Kira original, porque o Light está sem memória. O que a gente vê é um Light bonzinho em ação, que é um bocado diferente do Kira que a gente conhecia. Com isso, as interações do Light com o L, que antes eram uma coisa super legal, deixaram de ser tão interessantes, porque vira uma coisa mais de o L querendo acusar o Light e o Light querendo se defender, só que o Light não está sendo dissimulado, porque ele está falando a verdade, ele não se lembra de ter sido o Kira. Por esse motivo, as interações do Light com os personagens, ou elas não importam, não são empolgantes, ou elas são meio bobas, tipo ele insistindo, ah não, eu não vou usar a Misa porque usar uma mulher seria uma coisa muito ruim, eu não vou fazer porque isso é contra o meu código de conduta. Isso é um porre ver o Light falando isso. Eu não quero perder meu tempo vendo esse cara falando isso. Até porque é um tipo de idealismo que não combina com as coisas que o Light falou no começo da história. Porque antes de pegar o Death Note não, mas quando ele está com o Death Note, ele está pensando em quem ele vai matar para testar o caderno, ele cogita a possibilidade de matar colegas de turma. Matar um cara que era tipo um valentão pegando dinheiro de alguém.
Esse cara não pode pensar que usar a mulher vai ser uma coisa horrível, então eu não vou fazer. Não combina. E os poucos momentos interessantes do Light nesse período são os momentos em que ele começa a analisar o Kira. Então, sem contar nada para ninguém, ele percebe que o método de agir do Kira é compatível com o ideal dele. Isso é muito interessante. Mais interessante ainda é que ele não contou isso pro L, mas são pouquíssimos momentos. E nem são momentos que são importantes para o enredo, porque o principal do que está se desenrolando é a questão de quem é o Kira. Ah, o Kira está no Yotsuba? Qual dos 8 daqueles lá do conselho é o Kira? E essa parte, ela é meio chata e meio mal desenvolvida. Só que a pior parte dela é que ela não dá em lugar nenhum. Porque no meio do caminho da investigação, o Shinigami da Misa, a Ren, chega e encosta um pedaço do papel do Death Note na Misa, explica pra Misa a situação, a Misa que também está sem memória, e a Misa começa a agir como o segundo Kira. Só que a Ren mostra pra Misa que o Kira é o Higuchi. Então, você tem tipo, eu não faço ideia de quantos são os episódios, mas você tem 5 episódios sendo trabalhado quem será que é o Kira, quem será que é o Kira, investigação, investigação, para do nada o Shinigami aparecer, sem ser parte do plano do Light, e contar pra Misa quem é o Higuchi, quem é o Kira, que é o Higuchi. A gente fica sabendo disso, e a partir dessa informação, a Misa guia a investigação para que eles consigam uma confissão do Higuchi. É muito ruim, porque nesse ponto o roteiro descarta toda a preparação que ele fez do ambiente da empresa para entregar de bandeja, para a Ren entregar a cabeça do Higuchi numa bandeja de prata. Então, se era para fazer isso, por que não fazer isso desde o começo? Por que fazer o espectador ou o leitor perder tempo com um mistériozinho que a gente está vendo, está querendo saber, tem pista, tem um joguinho mental aqui e ali? Para que a gente tinha que perder tempo com isso se isso não importava? Se ele ia acabar com isso usando um Shinigami Ex Machina? Muito ruim e muito chato. Faz toda aquela parte chata ficar mais chata ainda, porque era inútil. E aí, por mais que eu tenha dito que um ponto positivo da segunda metade é que ela ganhe em dinamismo, o dinamismo que existe no final do Arco Yotsuba não compensa. Não adianta, tem um planozinho legal para pegar o Higuchi indo de um lado para o outro é legalzinho. Aquela mini cena de ação da perseguição de carro é legalzinha. É. Só que o roteirista me chamou de otário, me fazendo perder tempo vendo um mistério que ele solucionou do jeito mais imbecil possível. O roteirista jogou no lixo as interações do Kira com o L, que era uma coisa mais interessante de Death Note até aquele momento. Aqueles diálogos incríveis, planos e contraplanos, ele jogou fora. Ele tirou uma coisa que era muito boa, substituiu por um negócio que estava ruim, ele estragou mais ainda o que já era ruim e aí entregou uma diversãozinha no final, mas não compensa. Enquanto eu li o mangá, e o Arco Yotsuba se passa nos volumes 5 e 6, eu só conseguia pensar, quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai acabar? Chega, eu não aguento mais, continua. História, prossegue, Light, por favor, pega o caderno de volta. Porque é muito chato. Cara, é uma perda de tempo imensa essa parte da história. Tá certo que ela serve para fundamentar a ideia de que o Light é incrível por causa do plano estupendo que ele fez. Mas, nossa, que saco não ter mais o Kira e ter que ficar vendo o Light e o Soichiro falando bobagem moralista, sendo que eles estão trabalhando com a ajuda de bandidos. Nossa, é muito ruim. Dito isto, meu veredito é que a parte mais chata de Death Note é o Arco Yotsuba. E é uma parte tão chata que, em geral, a gente desconsidera quando vai analisar. É sempre tipo a primeira metade contra a segunda metade, mas a gente esquece essa chatice do Higuchi, dos 8, um de nós é o Kira, mas não sabemos quem é. A gente só fala como se fosse Light versus L o tempo todo, e aí o L morre. Dane-se o jeito que o L morreu. Versus a segunda metade com Nier e Melo. Acho isso bem curioso. Eu dizer que
o arco Yotsuba é a parte mais chata, não significa que eu ache que a segunda metade é boa, porque a segunda metade tem muitos, mas muitos mesmo problemas. Eu vou falar sobre esses problemas num futuro vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o arco Yotsuba, se você acha que ele é a parte mais chata, ou se você vê algum ponto positivo nele que o torna superior a um outro arco da história. Curta o vídeo se você gostou e se inscreva no canal para receber as próximas críticas de filmes, séries e análises de animes como essa que eu fiz hoje. É isso aí, pessoal. Até a próxima!